Alô, meu brother, minha brother, tudo bem? Campanha da Fraternidade 2021. O Papa concorda? Meus amigos, minhas amigas, a situação está cada vez mais difícil dentro da igreja, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. É uma confusão toda agora em relação a pensamentos. Uns acreditam no Papa, outros não acreditam no Papa, como é o meu caso. Outros acreditam na renovação carismática, outros não acreditam na teologia da libertação, e são escândalos de um lado, escândalos de outro. A igreja não responde, não dá satisfação ao povo. Uns são idólatras de padres, só acreditam naquele padre, querem que o padre volte, o padre faz tudo de errado e mesmo assim quer que volte. Pessoas perdendo a fé, pessoas indo ser protestantes, pessoas voltando a ser ateus, ateias, e a gente pergunta o que é que está acontecendo, né? Muitas pessoas que não entendem de igreja, não conhecem mistério, nem documentos, nem doutrinas. Outros conhecem demais e acham que a doutrina e os documentos da igreja, e enfim, isso é que importa para se salvar. E no meio de tudo isso, Satanás está dando gargalhada, né? O demônio está dando gargalhada, porque as pessoas se perdem, muitas vidas se perdem. Mas vamos voltar aqui ao tema. Será que o Papa concorda? Você acha mesmo que... O que é que o Papa Francisco acha? A CNBB fez uma nota agora dizendo, olha só, o que o Papa Francisco, Bento XVI e João Paulo II disseram sobre a campanha da fraternidade e mensagem enviada às igrejas do Brasil. Minha gente, eles da CNBB são inescrupulosos, eles não têm escrúpulos, eles não têm humildade, ao meu modo de ver, né? Eu sou um ser humano, um leigo, pecador, mas tenho todo o direito de pensar, porque se eu não pensar, se eu não tiver a minha sinceridade, o meu caráter suficiente para dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, seria só mais uma marionete. Não acredito que a salvação esteja em homem nenhum. Não acredito que nenhum homem desse tenha poder de mandar para o céu nem para o inferno, mas sim o meu comprometimento com Deus, a vida que eu levo em amor e arrependimento. Não acredito que na CNBB, nesses bispos, não acredito nessa campanha da Fraternidade 2021 e não sou dependente, volto a dizer aqui, da opinião de nenhum homem pecador como eu aqui, para dizer se eu sou santo, se eu não sou, se eu sou salvo, se eu não sou. Acredito na Igreja Católica Apostólica Romana, CNBB. O que o Papa diz? A campanha da fraternidade recebe todos os anos uma mensagem especial do Santo Padre, que é lida e divulgada na abertura da Quaresma, incentivando a participação ativa dos fiéis de toda a sociedade. Eles estão falando isso porque já sabem que vão perder dinheiro, não vai ter dinheiro aí, né? Então eles já estão apelando. E podendo pedir perdão, podendo ter uma conversa mais clara, não, continua impondo. É aquela coisa, eu sou igreja, você tem que obedecer. Eu sou bispo, eu sou dono da verdade, Deus está comigo, o Espírito Santo me guia. Você é só um leigo, se você não obedecer, ou você é protestante, ou você é herege. É assim que funciona. Mas aqui nesse vídeo, eu vou mostrar que para você poder cobrar a santidade dos outros, você precisa primeiro cuidar da sua casa. Precisa primeiro cuidar e ver o que está acontecendo em você, senão se torna hipocrisia. E eu falo mesmo, não tem esse negócio comigo não. O secretário executivo da campanha da Fraternidade e Evangelização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Padre Patrick Samuel Batista, recuperou a partir dos arquivos do Centro de Documentação da entidade primeira mensagem e o que disseram os últimos dos três pontífices sobre a campanha. Primeiro, alegro-me e há mais de 5 décadas a igreja no Brasil realiza no período quaresmal a campanha de fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão do serviço aos irmãos e às irmãs, disse Papa Francisco na abertura da campanha de fraternidade 2020. A primeira mensagem foi enviada pelo Papa Paulo VI em 1970, a pedido do presidente da CNBB, cardeal Dom Ângelo Rossi. Nesse ano o tema era participação e o lema ser cristão é participar. Aí ele diz, na mensagem para a campanha de fraternidade de 1979, São João Paulo II falava da necessidade de viver a Quaresma
com acesso pessoal, mas sem esquecer da importância do doar-se. 2007, a mensagem do Papa XVI, o Papa Bento XVI, afirmava, ao iniciar o itinerário espiritual da Quaresma, a caminho da Páscoa, da ressurreição do Senhor, desejo uma vez mais aderir à campanha da fraternidade. Enfim, eles estão tentando mostrar aqui, aí usa a palavra de Deus em Romanos 12:2, vai usar a palavra de Deus aqui até não querer mais, para enfiar a goela abaixo a questão de LGBT, questão da desmoralização da igreja, a questão do ecumenismo. Eles vão usar a palavra de Deus, usar o documento da igreja, tradição, palavra de papo, de tudo, para eles provar a você que o comunismo é bom, que o marxismo é bom, que temos que nos compadecermos profundamente com essa questão do movimento LGBT, e isso ia adentrando na sociedade toda a agenda globalista e toda a agenda da nova ordem mundial. Essa é a grande verdade. Agora, se você achar que não é, você tem todo o direito de pensar como você quer pensar, né? Vamos lá adiante. E minha gente, é um perigo tão grande quando a igreja começa, principalmente CNBB, a querer defender movimento LGBT+, YX, sei lá o que é. É muito complicado entrar nessa área, porque isso reforça dentro dos seminários, dentro do Vaticano, esse lobby gay que existe, reforça, autentica, faz com que, se um seminarista, um padre, um bispo está vivendo toda essa forma de orgia gays, de orgias dentro, nesse parâmetro, e encontra uma CNBB pedindo para acolher e para aceitar, e encontra alguns comentários, infelizmente, do Papa Francisco, nada disso, tudo isso faz parte da agenda da nova ordem mundial, assim como a gente sabe que a ideologia de gênero é a pedofilia, o suicídio assistido, o aborto, tudo isso faz parte. E se você reza pela cartilha dos globalistas dessa nova ordem mundial, que quer só uma só moeda, um só governo, um só exército, uma só religião, aí entra também essa questão do ecumenismo. Vamos ver aqui então, vamos ver o perigo que a CNBB está fazendo essa alavanca, está alavancando isso, está fazendo essa apologia, entre aspas, com a conversa do diálogo, do acolhimento ao movimento LGBT. Vamos ver se realmente é isso que o Bento XVI acha e que São João Paulo II achava. Enquanto eu falo, você está vendo passando aí vários recortes de jornal, de polícia, falando justamente sobre o que acontece em festas, interrompe festa de orgia gay, droga na casa secretária do assessor do Papa. Gente, isso tem que cortar. Você vai ver o que o catecismo da igreja fala aqui nesse vídeo lá na frente. Não tem diálogo com o pecado, não tem diálogo com isso. Você vê, incentiva. Aí você vai ver aí o padre Juarez em um dos seus programas de televisão falando, dando resposta para o homossexual que está praticando o ato. Olha, nada contra o movimento LGBT, eu não tenho nada contra o homossexual, não sou homofóbico, detesto a homofobia, acho que todos merecem respeito, cada um faz da vida o que quiser, sabe? E cada um toma a decisão que tem que tomar. Agora tem que saber aí o que é dentro da igreja, as regras dentro de uma igreja, o que se fala o evangelho, o que eu creio. Estou falando do que eu creio, do que a igreja me permite crer, ou me ensina a crer. Agora, se querem confundir, querem bagunçar a igreja, aí você tem que saber o real motivo disso. O que é que leva a isso? Quer destruir a igreja? É isso? Algo tão sagrado, a menina dos olhos de Deus? Então você está vendo aí vários escândalos, e esse padre Juarez respondeu para esse jovem que entrou em contato com ele no programa dele e disse o seguinte: não, você pode comungar, que história é essa? Se você está praticando o ato sexual ou homossexualismo, pode comungar à vontade, e isso é contrário à Bíblia, isso é contrário à tradição da igreja, isso é contrário ao documento da igreja. Mas o padre continua por aí, falando com seus programas, sendo aplaudido, tendo seus seguidores. Depois tivemos a questão do padre Robson, grande pregador, que está lá, uma questão de
sexual, de envolvimento sexual, teve que pagar, tirar do bolso da FIP, dos fiéis, do dinheiro dos fiéis, mais de 2 milhões de reais, que não venha à tona o seu pecado, os seus erros. E nem por isso pediu perdão. Ele disse que se fez mal, fez querendo bem. Então, assim, ninguém está arrependido por isso, não. É isso mesmo. E o que rola dentro de seminário é verdade, minha gente. Não adianta, meu amigo, minha amiga, você dizer que não é bem assim. É assim. Essa é a realidade. Não pode esconder, não. Ser profeta tem que falar o que é a verdade. Ou você não conhece, ou você que está dentro da igreja acha que eu estou mentindo. Me diga se eu estou mentindo. Aí o pessoal aí da CNBB, campanha da fraternidade que eles lançam nesse 2021, ecumenismo. Você já viu aí no vídeo anterior, em outros vídeos, completamente formulada, orquestrada por pastores protestantes que nem os grandes protestantes, as igrejas tradicionais protestantes, concordam com eles. Então, pastoras e pastores envolvidos aí com o feminismo, com o comunismo, com o marxismo, é isso mesmo. Aí vem dizer que é uma campanha da fraternidade católica. Aí você acha que a sociedade católica tem que engolir isso porque vocês são bispos? Vocês são bispos e você não pode mandar ninguém para o céu nem para o inferno, não. Vocês são homens como nós somos. Vocês estão fazendo besteira, fazendo uma fuleiragem mesmo nessa campanha da fraternidade. Você acha que a gente tem que aceitar de bom grado? Somos seres pensantes. Tem que entender isso. E na campanha da fraternidade fala sobre ecumenismo. Ora, o projeto do anticristo é justamente ter uma só religião, onde não tenha um credo, e relativizar a fé católica. Isso é a coisa que está se fazendo hoje em dia. Então o Papa em Abu Dhabi ele fez assim, essa declaração dizendo que todas as igrejas são boas, temos que dialogar, são todos irmãos, não importa se o cara é judeu, se o cara é muçulmano, se o cara ele é da Umbanda, Quimbanda, Ximbanda, seja lá o que ele for, espírita, protestante, não importa. Importa que somos todos irmãos e Deus ouve todas as orações e todas as religiões levam a Deus. E isso não é um ecumenismo mundial? Quanto mais entre protestantes, e eu reitero, eu ratifico dizendo, esses protestantes da CONIC não representam os protestantes brasileiros, hein? As grandes igrejas brasileiras, as de know-how, as que são mais tradicionais, não estão inseridas nessa CONIC. Entenda isso. A questão é que o povo diz, não, o Papa Francisco não sabe nada disso, ele é um velhinho, bonzinho, quer união de todo mundo, justiça social, ele quer unidade, liberdade, fraternidade. Gente, procure entender o que significa isso. Tá aí ele assinando documentos falando que ecumenismo é irreversível, tem que existir esse ecumenismo, tem que entender os dois lados. Se você quiser acreditar que o comunismo pode trazer a paz mundial e a justiça social, que se o marxismo pode trazer isso, se o globalismo é a nova ordem mundial, acredite, é um problema seu. Eu estou aqui para dizer e para esclarecer a vocês, isso é uma voz profética. Se você acreditar, bem, se você não acreditar, é um problema seu. Eu particularmente não consigo ver e nunca vi até aqui o movimento LGBT em suas marchas, em suas campanhas, nenhuma preocupação com família, e não vejo nenhuma preocupação com doutrina da Igreja Católica, nem com a fé cristã. Eu vejo que as suas opiniões precisam e têm que ser respeitadas, mas em relação à Igreja Católica, os símbolos cristãos, eu não vejo isso no povo mundano, eu não vejo isso no movimento LGBT. Reitero, respeito bastante, mas eu não vejo nenhuma preocupação deles em relação à conversão de ninguém, em respeitar os símbolos católicos ou a fé católica. Eu não vejo, infelizmente. E o que eu estou dizendo aqui não é para que você tenha raiva ou crie homofobia. Não é nenhuma guerra em relação a isso, não. Pelo contrário, são pessoas que precisam e são amadas, precisam ser acolhidas pela igreja, entendidas e respeitadas como qualquer ser humano. O pecado da prática da homossexualidade é idêntico, ou é o mesmo nível do pecado da prática do adultério, da mentira. São pecados mortais da mesma forma. Agora, eu tenho muitas pessoas na minha família que são afetivas e muitos amigos e pessoas boníssimas, pessoas que muitas vezes dão mais testemunho de amor e de caridade do que muitos que eu vejo dentro da igreja. E tá aí, gente, o texto base da campanha da fraternidade, que é o 68,
Gostaria que você lesse, que eu não vou perder tempo, senão o vídeo já está longo para não ficar tão longo. Mas para você tentar entender, né? Você tem assistido outros vídeos, inclusive aqui no canal, entender aonde isso quer chegar. Pode surgir uma dúvida em você, dizendo assim, será que esse tema, ecumenismo, essa questão aí do envolvimento no LGBT, do apoio, do incentivo, dessa defesa, o Papa Francisco sabia? Aqui então, dá uma olhada aí se não sabia. Tudo o que acontece no mundo inteiro, os secretários do Papa sabem, o Vaticano sabe, e seja escândalo, seja desvio de dinheiro, seja santos, seja boas ações, tudo no mundo inteiro. Por isso que a Igreja Católica Mundial, entendeu? Então todo mundo sabe. Essa é uma estrutura que eu elogio bastante na minha igreja. Essa organização, essa logística, todos sabem, não tem ninguém sem saber nada, não fica pensando, tadinho, não sabe, tudo se é sabido. Agora você observa aonde isso chega dentro da igreja. Já existe dentro da igreja uma pastoral de LGBT, e não é de acolhida, para conversar, para dar amor, para falar do evangelho, de uma possível conversão, de viver castidade, não. É de apoio mesmo, é de apoio, dizer assim, tá vivendo, tá acolhido, se tá acolhido, se tá acolhida, tá tudo certo. Olha só onde vai chegar. Uma palavra, uma campanha dessa, olha o alcance que isso tem na cabeça desse povo, ou seja, isso vai crescendo, isso vai dando provas documentais de que é lícito, de que está sendo viável, de que está se tornando uma normalidade dentro da doutrina católica, dentro do cristianismo. Aí eu pergunto a você, isso não é uma forma de profanar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? É um pensamento, é uma pergunta que eu estou lhe falando. Ou você acha que está tudo ok? Fala para mim. A senhora que zela pela sua família, que zela pelos seus filhos, netos, o senhor que trabalha e zela pela sua moralidade, o senhor acha que está normal? E é isso mesmo que o senhor quer para a sua igreja, para a sua família, para a sociedade? Pensa aí, como algo normal. E por que esses escândalos dentro do Vaticano de orgia gay? Por que esse lobby gay? Porque isso apoia, tá aí, um padre jesuíta já no meio, já organizando, já dando força. É muito sério, gente. Eu pergunto a você, o que é que a Bíblia diz, hein? O que é que a Bíblia diz? Presta bem atenção o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus faz parte do tripé da doutrina católica, que é magistério, tradição e a palavra de Deus. O magistério e a tradição não podem contradizer ou contradizer a palavra de Deus. A palavra de Deus tem soberania. A palavra de Deus leva o homem à salvação, leva o homem para o céu. Então o que diz a palavra de Deus? E diz Gênesis, Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Tem um propósito de família. A sexualidade tem seu propósito. Essa criação tem o seu propósito. Tudo fora disso é fora a igreja, é fora a fé cristã. Infelizmente ou felizmente, mas é fora, é um projeto de Deus. Eu não posso dizer que não, Deus fez homem e mulher e existe, como a Judith Butler fala, né? Existe então aí, ninguém nasce, a gente se torna. Ou seja, então você pode mudar de gênero a hora que você quiser. Eu vou ler para você, padre, que diz que o jovem que pratica homossexualidade pode comungar. Vou ler para vocês da CNBB, eu vou ler para todos vocês católicos que defendem, que não entendem o que a sociedade católica está falando, pelo menos em grande parte. No Catecismo da Igreja 2357, parágrafo 2357, diz o seguinte: a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves.
a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecha o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdade complementariedade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Olha, não podem, em caso algum, ser aprovados. Vocês entenderam? Vocês ouviram? Padre Juarez ouviu? Você ouviu aí, CNBB? Isso é documento da igreja. Não está gostando, meu filho? Ou sai da igreja, ou pede para rasgar o documento da igreja e a Bíblia. Rasga tudo e daí forma uma igreja. Você entendeu, Padre Zezinho? Quando o senhor diz que concorda, que obedece dos papas desde 1959 e concorda com o CNBB, o senhor tem que compor uma nova música sobre isso, Padre Zezinho. A CNBB, se defendendo, diz que o São João Paulo II apoiava não, ele mandou uma mensagem para a CNBB. Agora veja aí nesse encarte, o que é que ele pensa sobre a passeada LGBT? E eu pergunto a você, São João Paulo II estava certo ou estava errado? Qual é o magistério da igreja, de São João Paulo II ou do Papa Francisco? Hein? Pense. Será que ele apoiaria essa campanha da fraternidade? A CNBB viu foi grilo quando São João Paulo II era Papa. Diga de passagem, Leonardo Boff, a teologia da libertação. Muita gente chama Dom Viganò de herege, de cismático, não é? Mas você consegue associar palavra de Deus, consegue associar a tradição da Igreja Católica, consegue associar esse Papa Bento XVI, que aqui também tem o seu pronunciamento, que ele pensa. Esses dois pensam completamente diferente de Francisco. Não adianta a mídia do Vaticano, Vatican News, ou alguns progressistas tentar fazer associações, essa forçação de barra, de foto com o Papa Francisco beijando a mão do Bento XVI. Não adianta fazer essa forçação de barra. Não adianta, a gente tem que viver da verdade. Está na hora de despertar. A igreja está na hora de mudar. É a noiva de Jesus. Está na hora de assumir que tem que mudar. E aí você vê uma porção de padres católicos, bispos, falando sobre o anticristo, sobre a nova ordem mundial, sobre o globalismo. Eu digo, parabéns, só que você está indo contra o Papa, porque o Papa Francisco, esse Papa Francisco, ele não se pronuncia em nada em relação a isso. Você sabe por que ele não fala sobre nova ordem mundial, sobre globalismo? Sabe por quê? Porque a agenda é comunista. A agenda não é doutrina social da igreja, não. A agenda é marxista. A agenda é da nova ordem mundial, justamente paz para esse mundo, sabe? Cuidar de todo mundo, trazer essa paz fictícia, né? Essa paz que não é a paz de Cristo. Repito mais uma vez, nada disso tem sentido se Jesus não for o Senhor. Se for possível ter paz mundial, justiça social, sem conversão a Jesus, sem conversão ao Evangelho, então Deus fez papel de bobo em mandar Jesus ao mundo, seu Filho único. Jesus morreu à toa. Bastava pegar os pensamentos, por exemplo, de Friedrich Nietzsche, que traz então, no seu niilismo negativo, traz a questão da pura imanência, ou seja, o mundo aqui, o que importa é o mundo aqui, e não a conversão eterna, não a remissão dos pecados. E isso você precisa entender. Quando se tira Deus como pro comunismo, para Karl Marx, a religião é o ópio da humanidade. É uma autoridade, a religião, a igreja é uma autoridade que não interessa ao Estado comunista. E daí o que agora Francisco pensa em relação ao que nós estamos abordando. Vocês viram São João Paulo II, Bento XVI, agora o que o Papa Francisco pensa. Minha gente, abra os olhos, os tempos são maus. A ideia é justamente isso, uma só moeda, uma só religião, um só governo e um só exército. São parâmetros do anticristo para dominar o mundo. São parâmetros do globalismo para que o mundo seja entregue ao anticristo.
Tenha muito cuidado, procure ler a Bíblia, não se afaste da igreja. O que o diabo quer que você nos confesse, que você não acredite em padre nenhum, em bispo nenhum. Não é assim. O que está sendo mostrado aqui é uma falsa igreja que está surgindo, é a fumaça de Satanás dentro da igreja católica. Aqui você tem que ser forte e tem que reunir a sua família com o terço, com a confissão, com os sacramentos. É tempo de acordar. Acorde para o que está acontecendo, porque você vai ter que ser forte para passar por essa grande tribulação. Virá uma grande perseguição, tenha certeza disso, mas vá vivendo a sua vida, vá vivendo com alegria e com bondade, vá vivendo, não precisa ter medo, só saiba disso. Quem está a serviço da nova ordem mundial? Agora não é para você ficar desesperado, não. Vá ao seu cinema, vá à sua praia, saia com sua esposa, com seu esposo, brinque com seus filhos, trabalhe, faça a sua faculdade, estuda, vá vivendo a sua vida tranquilamente, mas sempre observando a palavra de Deus, os sacramentos da igreja e sempre observando o que está acontecendo ao seu derredor. Essa aqui é a minha opinião, mas procure conhecer outras vertentes, procure conhecer outras pessoas que pensam diferente do que eu penso. Eu não sou dono da verdade. Isso aqui é a minha opinião. Nessa igreja existiram muitos santos, muitos homens e mulheres que em meio ao caos, em meio aos escândalos, permaneceram fiéis à igreja, à Eucaristia e ao seu Deus. E foram grandes santos felizes. Escute o que diz Santa Teresa. Nada te perturbes, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com o coração entrega, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês as glórias do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessa. Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o teu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Shalom. Reze pela igreja, reze pelo Papa, por todos do mundo, e tenha paz. Shalom.